Olá, amantes do desconhecido. Apague sua luz agora, aumente o volume e prepare-se para mais um relato do Véu da Meia-Noite, o seu canal preferido de histórias reais de terror. Há muitos mistérios nas serras de Minas Gerais, mas poucos são tão perturbadores quanto o que se esconde nas noites escuras de Ibitipoca. No relato de hoje trago a história de Ana, uma jovem arquiteta que, junto com seus amigos, vivenciou uma noite de terror que mudou suas vidas para sempre. Mas essa história vai muito além de um simples avistamento de fantasmas. Ela envolve almas presas em uma maldição centenária, condenadas a vagar pela eternidade. Ana era uma jovem arquiteta de Belo Horizonte, fascinada por histórias de casas antigas e lugares históricos. Ela e seus dois amigos mais próximos, Lucas e Beatriz, compartilhavam desse mesmo interesse. Um dia, após ouvirem sobre uma fazenda colonial abandonada e repleta de mistérios na Serra de Ibitipoca, decidiram que era hora de uma nova aventura. Chegaram ao local numa tarde de sexta-feira. O guia local, um homem de meia idade com olhos cansados e voz baixa, os conduziu até uma propriedade isolada, longe das trilhas conhecidas. À medida que se aproximavam da fazenda, o céu escurecia cada vez mais, como se o próprio clima pressentisse algo. Quando chegaram, a visão foi tanto majestosa quanto assustadora. Portões enferrujados, uma propriedade imponente e paredes cobertas de musgo. Era como se a casa tivesse ficado esquecida por mais de um século, parada no tempo. Desde o momento em que pisaram na fazenda, Ana começou a sentir algo estranho no ar. Ela nunca acreditara muito em fantasmas, mas não conseguia ignorar a sensação de estar sendo observada. O silêncio que cercava a fazenda era opressor. Nem o som de pássaros ou de insetos se ouvia. Era um silêncio tão profundo que parecia que a própria natureza evitava aquele lugar. Já passava da meia-noite quando o primeiro evento estranho aconteceu. Ana estava no andar de cima da casa, organizando as fotos que havia tirado durante o dia. O clima pesado parecia ter afetado todos e seus amigos haviam ido dormir mais cedo. Estava sozinha no quarto quando, de repente, ouviu passos pesados vindos de fora. A princípio pensou que fosse Lucas ou Beatriz, talvez retornando de algum passeio tardio. Mas então, os sons se tornaram mais claros. Não eram apenas alguns passos, eram muitos. O som de algo ou alguém marchando pela estrada de terra. Curiosa e com um certo receio, Ana se aproximou da janela. Ao olhar para fora, seu coração quase parou. A estrada estava coberta por uma neblina densa e silenciosa, e através dessa névoa, Ana viu figuras vagarosamente se movendo na direção da fazenda. As silhuetas pareciam envoltas em um brilho fraco, quase como se as próprias luzes das estrelas estivessem sendo sufocadas pela escuridão ao redor. À frente do grupo, 4 homens carregavam um caixão de madeira escura. Atrás deles, uma longa procissão de pessoas vestidas com roupas de outra época seguia em completo silêncio. Carregavam velas e tochas, mas o fogo parecia bruxulear de maneira frágil, quase apagando a cada passo. Ana sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. Não era um cortejo comum. Algo estava errado. Assustada e incrédula, Ana correu para acordar Lucas e Beatriz. Quando finalmente os convenceu a descer, se reuniram na sala. O olhar de Lucas ficou sério e pálido ao ouvir suas palavras. Ele havia crescido ouvindo as histórias daquele cortejo, contadas pela sua bisavó. Isso não pode ser, mas parece o cortejo das almas, disse Lucas, sua voz trêmula.
De acordo com os antigos moradores da região, aquele grupo de almas perdidas era composto por pessoas que morreram tragicamente há mais de um século. Desde então, estavam condenadas a vagar pela serra, repetindo sua última marcha em uma busca eterna por descanso. Lucas então começou a contar a terrível lenda da jovem Clara, filha de um fazendeiro influente da região, que morreu tragicamente no dia do seu casamento. Uma violenta tempestade assolou a serra e a comitiva funerária que levava seu corpo para o enterro perdeu o controle da carroça em um deslizamento de terra. Todos que estavam na comitiva morreram. Clara nunca chegou a ter o seu descanso final em solo sagrado. Desde aquela noite fatídica, o cortejo encena seu funeral vezes e mais vezes, buscando paz, mas sempre falhando em encontrá-la. O mais perturbador, dizem que quem vê o cortejo carrega consigo um presságio de morte ou desgraça iminente. Enquanto Lucas terminava de contar a lenda, um som assustador começou a ecoar pela casa. Era um lamento baixo, quase como um murmúrio de vozes. Eles correram para a janela novamente e viram que o cortejo se aproximava cada vez mais. A névoa parecia engolir a fazenda e o grupo de figuras sinistras parou logo em frente aos portões. Entre elas, uma mulher destacava-se. Seu vestido branco estava em farrapos e, lentamente, ela levantou a cabeça. E então o terror se intensificou. As figuras que antes pareciam humanas não tinham rostos. Não tinham olhos, nariz ou boca. Apenas um vazio escuro onde seus rostos deveriam estar. O ar dentro da casa ficou pesado e sufocante. O lamento aumentava, como se as almas desesperadas clamassem por libertação. Ana sentia uma pressão invisível sobre seu corpo, como se as próprias paredes da casa estivessem se fechando sobre eles. Desesperados, mas dispostos a fugir dali, eles juntaram suas coisas como podiam, pegaram as chaves do carro e correram em direção à saída. Ao passarem pelos portões da fazenda, o cortejo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Porém, o som dos passos arrastados ainda podia ser ouvido ao longe, na escuridão dos campos. Lucas, tremendo, acelerou pelas curvas perigosas da estrada. O nevoeiro parecia querer segui-los, mas finalmente conseguiram chegar ao vilarejo. No outro dia, foram devolver a chave ao guia e contaram tudo o que tinha acontecido. Com uma expressão séria, ele confirmou: "Vocês viram o cortejo das almas? Parece mesmo que elas nunca descansam." Até hoje, Ana, Lucas e Beatriz nunca mais voltaram àquela fazenda. Sempre que falam sobre o ocorrido, sentem um arrepio correr suas espinhas. A lenda do cortejo fúnebre de Ibitipoca continua viva entre os moradores da região e dizem que, em noites de lua nova, o grupo de almas perdidas ainda vaga pelas estradas desertas da serra, encenando o último adeus de Clara. Uma despedida que nunca chegou ao fim. Quem cruza seu caminho nunca mais duvida que exista algo mais, além da morte. Esse foi mais um relato do Véu da Meia-Noite. Se você tem sua própria história sobrenatural, envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo. Quem sabe sua experiência será o próximo relato que contaremos aqui. Se inscreva, curta e compartilhe. E lembre-se, em noites de lua nova, evite as estradas solitárias da serra. Você nunca sabe quando pode se deparar com o cortejo das almas.